Alô, pessoal do Blog na Rede, estamos aqui com Amaro Carvalho, que é o nosso querido amigo que dirige o departamento mediúnico da querida Casa dos Humildes há mais de 30 anos. Então, Amaro, eu queria te perguntar, primeiramente, agradecendo a tua presença aqui nesse espaço, eu queria te perguntar, Amaro, sobre a confiança que a equipe de trabalhadores numa casa espírita, em qualquer setor em que ele trabalhe, a confiança na equipe espiritual da casa espírita, que importância isso tem nessa união das duas humanidades, a humanidade de cima, a humanidade de baixo, a humanidade visível, a humanidade invisível. Então, que importância tem, Amaro, para que esses trabalhos realmente decorram num clima de perfeita harmonia e todos seguindo a mesma bússola orientadora que vem exatamente e através dessa sintonia, dessa egrégora criada entre os dois planos da vida, a dimensão espiritual e a dimensão do plano físico. Que importância tem, Amaro, para uma casa espírita, a sintonia com a sua equipe espiritual? Oi, Bruno. Obrigado pelo convite. Nós ficamos muito felizes porque esse trabalho que você exerce para levar a doutrina espírita para os nossos irmãos confrades das casas espíritas e também para todos aqueles simpatizantes que ainda estão tentando se aproximar do trabalho de uma forma mais efetiva, ele é muito importante e nos fortalece. Essa sua pergunta, ela, como sempre, parece que foi combinado, por assim dizer, por mim e por você. Eu não sabia até esse momento qual seria a pergunta. Você nos traz uma pergunta que ela está intimamente relacionada aos nossos trabalhos. Exatamente falamos isso na quarta-feira passada, e porque ela envolve uma pergunta muito maior, uma condição muito maior para o trabalhador, que é o trabalhador acreditar na existência de Deus, primeiramente, para ele acreditar na existência de uma espiritualidade maior, para ele acreditar que existe espírito. Eu costumo dizer que isso daí ele está totalmente vinculado aos ensinamentos do Cristo, que esperava que o ser humano tivesse uma reforma íntima, fizesse uma reforma íntima baseada nos seus ensinamentos. Esses ensinamentos, ele pode ser absorvido intelectualmente, no nosso consciente, primeiramente, mas ele será absorvido no nosso reflexo condicionado à medida que nós aprendemos, lemos, ouvimos, assimilamos e depois ela será transformada em ações, em atitudes. Então, é desta mesma forma que nós iremos demonstrar os reflexos desses conhecimentos da doutrina, dos ensinamentos do Cristo na nossa vida. Para a gente saber exatamente o que isso significa, é perguntar, desde que eu conheci o Cristo, desde que eu conheci a doutrina dos Espíritos, o que ela me modificou, o que ela me transformou, o que ela fez com que eu fosse melhor, o que ela fez essa transformação no meu dia a dia. Então, nisso daí, você vai responder também a sua pergunta, a importância dessa convivência com o mundo espiritual. Nós temos, infelizmente, trabalhadores que estão dentro das casas espíritas, se dizem espíritas, mas ainda não têm o reflexo condicionado nas suas atitudes de um espírita que está refletindo os ensinamentos do Cristo.
E isso daí é extremamente importante, porque a nossa modificação, ela se dará a partir do momento em que nós absorvemos, entendemos e aí mudamos. Quando nós mudamos para melhor, quando chegarmos ao ponto de dizermos que já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, a transformação estará completa. Enquanto não, nós temos pessoas que ainda estão dentro dos centros e duvidam da presença da espiritualidade. Duvidam do trabalho do movimento espírita, duvidam dos reflexos que elas fazem na própria sociedade. Isso é muito importante ser tocado. Eu parabenizo a você por ter levado esse assunto, que é um assunto que tem sido pauta muitas e muitas vezes nas casas espíritas, de pessoas que saem dos tratamentos como se tivesse uma obrigação de ser espírita, de pessoas que estão dentro dos centros porque são médios simplesmente, e não para se transformar moralmente naquilo que na essência Jesus nos ensina, tá certo? Eu agradeço muito a você, parabenizo mais uma vez, eu sempre fui um grande defensor desse seu trabalho, que você leva com muito amor, muito carinho, muito zelo, e tem nos beneficiado muito, e infelizmente eu procurei ser o mais sintético possível, mas isso é um tema tão importante que isso deveria ser uma palestra inteira nos centros espíritas, demonstrando a nossa modificação interior, demonstrando o reflexo dessa doutrina, desse conhecimento da existência de uma equipe espiritual, como ela pode positivamente nos afetar. Muito obrigado, Bruno. Boa tarde, fique com Deus. Ô Amaro, fiquei muito feliz e muito satisfeito com essa tua resposta. Gostei muito da figura de linguagem que você utilizou tão bem, do reflexo condicionado da nossa reforma íntima para uma melhor sintonia com a equipe espiritual. Então, amigão, muito obrigado e que Jesus continue inspirando você no teu trabalho, nessa imensa responsabilidade que você tem, e conte conosco sempre. Você sabe que não tenho você apenas como um amigo, mas como um parceiro nessas décadas todas juntos nesse trabalho maravilhoso que a doutrina nos proporciona, não é? Então, pessoal do Blog na Rede, semana que vem estará aqui mais um convidado ou convidada para esse bate-papo fraterno. Então, desejo a todos uma semana de muita luz e de muita paz. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.